Ok, obrigada, Laurina, por sua participação. Então, não havendo mais perguntas, vamos chamar nosso querido colega palestrante, Antônio Oscar. Por favor, Antônio Oscar, se apresente, porque estamos gravando o vídeo para aqueles que ainda não tiveram a Bom honra de dia. conhecê-lo. Ok? Ok. Obrigada. Bom dia a todos e todas, né? Quer dizer, agradecer inicialmente aí o convite do Fórum de Itaguaí. Eu sou Antônio Oscar, né? Quer dizer, militante da economia solidária, trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, numa unidade chamada UNIDES, que é Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, e coordeno um projeto de extensão chamado RIPER, que é a Rede de Informação e Pesquisa em Resíduos, né? Então, no campo da economia solidária, esse é o segmento dos catadores, é o segmento que eu, digamos, tenho procurado me aprofundar um pouco mais e contribuir, né? E o que eu queria, primeiramente, é destacar uma questão que foi mencionada pela Nancy, né, dentro do processo de organização do Fórum, né, de Economia Solidária, né, e eu diria que essa é uma questão que não é específica do Fórum de Economia Solidária, né, é uma questão também do Fórum Estadual de Economia Solidária, dos fóruns municipais, e eu diria até do Fórum Brasileiro, na medida em que o instrumento que se tinha hoje está praticamente desativado, né, do ponto de vista da sua dinâmica, que seria o CADSOL, né? Então, nós precisamos, então, ver como é que enfrentamos esse desafio da questão do cadastro, né? Do cadastro dos militantes da economia solidária como um todo, mas, em particular, do cadastro dos setores da economia solidária, né? Então, nesse momento, a universidade tem sido convidada para contribuir com a Prefeitura de Itaguaí, em particular com a Secretaria de Meio Ambiente, da qual a Cristiane faz parte, né, no sentido de que existe uma intenção da Prefeitura de Itaguaí de estar instalando uma política de fomento da economia da coleta seletiva com inclusão social de catadores, e eles então convidaram a universidade, a gente está procurando trazer uma contribuição nesse sentido, né? A Ellen já tinha feito um comentário, a Nilza agora também, né? A reflexão que eu queria trazer mais especificamente, né, até em função dessa questão que a Nilza trouxe mais especificamente de campos, né, é que nós, enquanto movimento social, né, movimento da economia solidária, né, com todo o nosso compromisso, né, com a questão da defesa da vida e do meio ambiente, né, nós precisamos, de alguma forma, estar interferindo enquanto movimento, mesmo que não sejamos trabalhadores que atuem no campo da reciclagem, mas enquanto movimento, para discutir a questão da política pública de resíduos. E, nesse sentido, a gente precisa ter como referência a questão da lei, da política nacional, né, que já completou 10 anos, né, e que ela está longe de ser implementada, né? E hoje, né, quer dizer, o que a gente vem debatendo e vem trazendo como reflexão é que, para que a lei aconteça, né, é necessário que a gente faça com que seja instalado o instrumento que vai nortear a política. E esse instrumento se chama Plano de Gestão Integrada de Resíduos, que a lei determina, né, que tem o plano nacional, o plano estadual e os planos municipais, né? E hoje a gente não vê isso acontecendo, né? Às vezes a gente tem prefeituras, né, que têm tido políticas assertivas, como é o caso de Volta Redonda, né, de apoio à coleta seletiva com inclusão social dos catadores, mas ainda assim, né, quer dizer, um instrumento, né, que deve nortear a política de forma sistêmica ainda não está implementado. E é isto, né, que faz, né, com que, na realidade, a gente tenha essa oscilação
né? Quer dizer, onde um determinado governo faz alguma coisa, o outro vem e deixa de fazer, porque, na realidade, isso não se torna uma política de Estado e não de governo, né? E por que o plano de gestão integrada é tão importante? Porque justamente a lei fala que na elaboração do plano e no seu acompanhamento você tem que ter garantida a participação social, né? Então não basta o plano, não basta chegar à prefeitura, contratar os técnicos, especialistas, consultoria para elaborar um plano de gestão integrada de resíduos. É necessário que na elaboração do plano, né, quer dizer, e no seu acompanhamento a gente tenha garantida, né, a participação social, né? E nós precisamos entender, né, quer dizer, que a questão do resíduo não é só mais uma questão do catador. O catador é um dos beneficiários, né, e que a gente deve buscar reconhecer, valorizar e incentivar para que ele seja reconhecido e remunerado adequadamente. Mas, na realidade, todos nós somos interessados nessa questão da política de resíduos. Porque, né, para quem não está tão familiarizado com o tema, né, a gente sempre chama atenção, né, que não existe o tema jogar fora. Ah, isso aqui não me serve mais e eu vou jogar fora. Isto não existe, né? Quando a gente descarta alguma coisa, né, esse material, esse objeto, né, ele vai ter 3 destinos possíveis, né? Ou ele vai ser enterrado, né, quer dizer, no aterro sanitário, ou no antigo lixão, que hoje já não é mais permitido pela lei, ou ele vai ser incinerado, né, quer dizer, vai gerar energia a partir da sua queima, né, ou ele vai ser destinado para a coleta seletiva com inclusão social. Então, são essas 3 alternativas e que nós, como cidadãos, né, precisamos questionar, né, qual é que está sendo a política do nosso município, né? E eu falo do município porque, embora a política de resíduos seja uma responsabilidade federal e estadual, também, mas principalmente do município, porque é lá onde o resíduo é gerado e é para lá onde o resíduo vai ser destinado, né? Então, nesse sentido, né, é muito importante que nós, enquanto movimento social, né, seja fórum estadual, seja fórum municipal, nós precisamos, de alguma forma, também, não apenas nos preocupar, incentivar e apoiar os empreendimentos. É necessário que a gente provoque a discussão sobre a política pública de resíduos, né? E aí eu vou dar um exemplo bastante claro, né? Quer dizer, durante o governo Lula e o governo Dilma, né? Quer dizer, o segmento dos catadores, né, tiveram um apoio fundamental, né? Quer dizer, e receberam um volume considerado de recursos, né? Embora não tenham sido suficientes, porque não atendeu a todos, mas ainda assim teve um grupo significativo de cooperativas e tal, que receberam recursos, né, para instalar os seus galpões, para comprar caminhões, para colocar equipamentos e tal, né, o que é muito importante, que foi valioso, né, mas não foi suficiente, né? Por quê? Não adianta eu ter uma cooperativa toda bem estruturada, né, mas se eu não tiver uma política no meu município, né, de coleta seletiva, e que essa coleta seletiva tenha o compromisso de destinar esses resíduos para as cooperativas não vão ter o que processar, né? E elas, a não ser que elas sejam remuneradas pela prestação de serviço, como o Givonei que comentou, né? Quer dizer, se elas dependerem apenas de coletar para depois vender esse material, muitas vezes isso se torna deficitário. Então, é muito importante que nós, da economia solidária, além de procurarmos, através das incubadoras, né, quer dizer, apoiarmos os empreendimentos, as cooperativas e associações de catadores,
é muito importante que a gente paute, né, a política de resíduos do município. Então, acho que esse é um tema, né, quer dizer, que, na realidade, é necessário que a gente perceba isso como sendo estratégico. Né? Então, eu acho que isso deve ser pautado a nível estadual, né? Quer dizer, então, o Fórum Estadual e o Conselho Estadual de Economia Solidária, né? Quer dizer, tem que discutir cada um dos setores, e um dos setores é a reciclagem, para entender qual é a política do Estado de apoio e fomento à reciclagem, né? Mas, principalmente, os fóruns municipais, né? Porque, como eu falei, a questão da destinação final de resíduos, né? Vai acontecer no município. Né? Aquele resíduo que foi gerado, né? Ou ele vai parar no lixão, ou parar no aterro sanitário, né? Ou vai ser queimado, ou vai ser reciclado. Como a maioria dos municípios, graças a Deus, não tem usina para incineração de resíduos, né? Então ele hoje, ou ele está indo para o aterro sanitário, ou está indo para a reciclagem. E é muito importante, né? E a Nilza fez esse comentário de forma muito correta, né? Que na realidade não falta recursos, né? Faço um desafio a todos nós. Se nós formos olhar a lei orçamentária anual do município, o que nós vamos perceber é de que provavelmente entre o quarto e o quinto maior orçamento do município é destinado para resolver, entre aspas, né, quer dizer, a questão de resíduos. Né? Só que esta solução hoje, onde predomina a questão do aterro sanitário, né, a gente pode afirmar com toda certeza que ela é ambientalmente degradante, economicamente burra e socialmente excludente. Então, é necessário que nós, individualmente, né, como cidadãos que somos, né, e como militantes da economia solidária, comecemos de forma organizada a questionar essa política pública. Cadê o plano municipal de gestão integrada de resíduos que a lei determina que o município tem? O que está previsto nesse plano? Né? No sentido de que se tenha metas anualizadas e que, de fato, a gente diga para os gestores públicos, né, que aí certamente tem um grau de incompetência, que a Nilza apontou, mas mais do que incompetência, existe, na realidade, a omissão e a conivência com outros interesses, né, que, na realidade, se contrapõem à questão da coleta seletiva e que são adversários da coleta seletiva. Né? Já muitas vezes já se apontou corretamente, né, que as grandes empresas de lixo, né, e dos aterros, né, que são financiadoras de campanha. Então é necessário que a gente veja, né, como é que a gente vai se contrapor a isso de forma estruturada, de forma organizada. Então é nesse sentido, né, que eu acho que a gente tem aí como desafio. Além disso, né, quer dizer, é importante a gente lembrar que, além da política nacional, nós temos algumas políticas, por exemplo, estaduais. Né? Recentemente foi aprovada a lei dos grandes geradores, né, do Estado, uma lei estadual, né, que determina, né, que os grandes geradores devem destinar preferencialmente os seus resíduos para as cooperativas de catadores. Então, precisamos fazer com que essa lei seja cumprida no Estado, mas volto a dizer, principalmente no município. Né? É importante a gente saber, por exemplo, né, que hoje o Estado do Rio de Janeiro tem uma lei de incentivo, né, ecológico, que é o ICMS Verde, onde o município que tiver, né, quer dizer, coleta seletiva com inclusão de catadores, que tiver um plano de gestão integrada de resíduos, recebe recursos do Estado, né, quer dizer, no sentido de reconhecimento, né, quer dizer, dessa preocupação que o município está tendo com o meio ambiente. Então, é necessário que a gente procure saber quanto que o nosso município, o município de cada um de nós, está recebendo do ponto de vista do ICMS Verde.
Ou seja, então, na realidade, o que a gente precisa, aí, concluindo, né, e reforçando o que a Nilza falou, né, e a preocupação do Givanildo, é no sentido que nós precisamos como é que a gente se organiza, né, politicamente, né, quer dizer, para justamente fazer a disputa dos recursos que existem, né, e que hoje estão sendo destinados de forma inadequada, incorreta, né, quer dizer, e principalmente impedindo, né, quer dizer, um outro conceito que cada vez mais a gente vai se familiarizando, né, que é o conceito da economia circular. Né, quer dizer, e esse é um conceito muito importante, porque justamente vai destacar que aquilo que hoje a gente descarta, esse resíduo, né, quer dizer, ele não é lixo, mas ele é uma matéria-prima, né, que deve voltar para a cadeia produtiva e, com isso, trazer inúmeros benefícios, desde no sentido de preservar os recursos naturais, né, ou seja, agredir menos o meio ambiente, como também o fato de não estar sendo destinado para os aterros sanitários, que, na realidade, como a Nilza comentou, todo aterro sanitário tem um tempo de vida útil e aquela área imensa vai ficar degradada, né? Quer dizer, é uma parte daquele território que deixou de servir a comunidade, além de estar aí com um passivo ambiental enorme. Então, era mais nesse sentido, né, de destacar que, além da nossa atuação, do nosso apoio, da nossa luta pelas organizações dos catadores, né, e todo o suporte que a gente possa dar, né, em particulares, incubadoras, mas todos nós, como cidadãos, de encaminhar, de fazer a nossa parte de separação, né, o principal é que a gente comece a discutir a política pública de resíduos, né, cobrando para que a lei da política nacional seja respeitada a partir do Plano de Gestão Integrada de Resíduos. Obrigado. Ok, Oscar. Nós é que agradecemos, Antônio Oscar. Antônio Oscar vai poder ficar conosco, Antônio Oscar. Ainda falta o mestre Abegão, vou ficar. Eu te agradeço muito, porque vai ser muito importante você ficar até o final para as considerações finais, né? E nós até tirarmos, ao final, as propostas para nós requeremos e estarmos fazendo como temática na próxima plenária. Então, rapidamente, se não houver perguntas ao Antônio Oscar, o próximo palestrante é o professor Abegão, mas fiquem à vontade, tá ok? De aguardar para deixar para o final as perguntas, para quem puder ficar, quem tiver que se retirar, então faça nesse momento, se for possível. Obrigada. Eu queria dar sobre o Antônio Oscar, rapidinho, porque a gente que é dona de casa, na pandemia a gente tem que higienizar tudo e a gente fica numa correria. E o Antônio Oscar, que é uma pessoa importantíssima, eu não gostaria de dar uma fala para o Antônio Oscar, já que nós não estamos podendo se ver presencial. E entrando ainda no que o gestor, acho que é Givaneide, né, de Itaguaí, os comentários muito importantes que entrou no comentário da Nilza, e quero dizer, eu conheci o Antônio Oscar num dos grandes eventos no lançamento do decreto do presidente Lula, que foi no BNDES. E ali era uma discussão muito ampla, e que nessa época o Antônio Oscar nem estava no Fórum de Economia Solidária. Ali era os catadores. E foi muito importante aquele momento que eu conheci o Antônio Oscar. E quero dizer, Antônio Oscar, eu estou sentindo muita falta. E vou te dizer, naquele tempo, eu participei do movimento nacional dos catadores. Eu trabalhei até 2017 com reciclagem. Parei por problema de saúde. E quero dizer, Antônio Oscar, que o que eu estou sentindo mais falta hoje da nossa
formação, que eu vou te dizer, ali era a formação, a nossa escola é as conferências. As conferências que nós tínhamos a liberdade de discutir, os nossos municípios levar para Brasília aquilo que as nossas bandeiras de Estado, que nós levávamos para nossas conferências. Vou te falar, foi o maior aprendizado que eu tive, eu acho que você também e todos aqueles que participaram das conferências. E hoje a gente sente muito falta disso, porque a gente não tem mais como se dirigir ao federal. Estamos nessas lives e eu agradecendo a Nancy, porque eu estou achando assim, que pena que não seja um congresso de um dia todo que a gente pudesse discutir, porque eu sou agente ambiental. Eu já tive palestra com o Eduardo, com várias pessoas dentro do grande movimento de ambiente do lixo. Eduardo Rocco, ele é o cara que conhece muito, e ele fala que o lixo é ouro, é riqueza, e realmente é. E o Antônio Oscar tem um grande conhecimento disso. E é lamentável que ele faz parte de uma organização dentro da FRJ e que já teve um grande trabalho dentro da FRJ e hoje nós estamos privados de não poder estar ligado a esses trabalhos, justamente não é nem por causa de problema de governo, porque nós somos povo, nós trabalhamos. O nosso maior problema hoje foi a pandemia, que eu não posso sair de casa para falar com meu vizinho, eu não posso sair de casa para conversar, fazer uma reunião no centro comunitário com a minha comunidade. Então, isso, Antônio Oscar, está me incomodando. E eu pergunto, como está a Soltec, Antônio Oscar? E um bom dia para vocês. Oi, bom dia. Queria agradecer mais uma vez também o convite, né? Eu estive com vocês também no mês passado, também falando sobre essa temática, né? Então, talvez algumas questões que eu coloque aqui sejam meio repetitivas, né? Porque eu falei falei sobre esse tema na reunião passada, na plenária passada, mas eu acho que é sempre um tema importante, né? Que tem muita coisa a ser dita, na verdade. Eu acho que a Ellen, o Antônio Oscar, né, a Nilza, eu acho que tocaram em pontos bastante importantes, né? Eu vou tentar ser breve, até pelo nosso horário, né? Mas eu acho que o mais importante, a minha contribuição mais importante, talvez seja falar um pouquinho dessa história rápida, né, de Volta Redonda, para ilustrar um pouco, né, das outras questões que foram colocadas aqui, né? Mesmo porque todo mundo fez referência à Volta Redonda, né? Então eu acho que é importante a gente contar um pouco essa história. Pois bem, é só dizer o seguinte, para quem, né, me apresentar também, né? Porque como isso vai ficar gravado, também não. Eu sou Luiz Henrique Abegão, mas todo mundo me conhece como Abegão. Sou professor da UF, da Federal Fluminense, em Volta Redonda, né, num dos campos de Volta Redonda, que é o do Aterrado. Sou ligado ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais e coordeno uma incubadora de empreendimentos de economia solidária nesse instituto, né. Essa incubadora ela também foi criada no mesmo edital da incubadora do Cefet, que a Ellen fez referência, né? Também em 2014, começamos a atuar em 2014. Mas eu já tinha um trabalho antes, né, em Volta Redonda, com a economia solidária, articulando o movimento de economia solidária da região desde 2007, né? A incubadora, então, na verdade, foi um desaguadouro aí desse trabalho que a gente vinha fazendo. Assim como o Fórum de Economia Solidária, né? A gente tem hoje um fórum atuante na cidade desde 2016, que também foi fruto desse trabalho de articulação, né? Mas eu vou dar mais ênfase à questão da coleta seletiva, dos catadores, né? Então, eu queria colocar como marco inicial o início dos anos 2000, né? Na verdade, por volta
acho que de 2007, que eu acho que foi o início disso tudo, ou um pouquinho antes, eu posso estar enganado, mas ali no início de 2007, a Prefeitura de Volta Redonda, por uma iniciativa da Secretaria de Ação Comunitária, estimulou a organização de catadores, que eram catadores avulsos, né, que trabalhavam na rua, faziam a catação na rua, juntou um grupo de catadores para criar uma primeira associação, né? Então essa associação ela foi criada, eles destinaram um espaço, né, para a montagem dessa associação, e era o início de um trabalho de coleta seletiva do município. Mas esse trabalho de coleta seletiva, ele acontecia não por parte dessa associação, não era a associação que fazia a coleta seletiva, mas sim uma empresa terceirizada, né? A associação, na verdade, ela só ficava com o papel de triar esse material, separar, segregar, né, e prensar e vender esse material. E o ganho também que ela tinha era um ganho vindo apenas da comercialização desse material. Então, na medida em que chegava esse material, né, e também tinha essa questão desse material que chegava também, como a Nilza acho que fez referência a isso, né, um material que chegava muito sujo, muito cheio de resíduos, né, não tinha esse trabalho ainda de conscientização né, da população de separação. Esse processo, por volta de 2009, se não me engano, houve uma certa ruptura dentro dessa associação. Inclusive, né, o Evaldo esteve aqui comigo na plenária do mês passado, e o Evaldo foi uma dessas pessoas que, por conta da aproximação que ele tinha com o Movimento Nacional dos Catadores, e é por isso que eu acho que é importante também, né, a participação dos catadores nessa esfera política, né, de movimento social, de articulação, de entender, né, todo o papel do movimento, né, todo o papel, a importância, na verdade, dessa percepção, né, de que estão juntos num coletivo maior, né, que esse coletivo está batalhando por direitos, né, para a classe como um todo. E o Evaldo, com essa perspectiva, por essa aproximação que ele teve, por todo o processo de formação também, né, que a dona Iraci citou aí, né, por todos esses espaços de formação que foram proporcionados, o Evaldo, ele deu início a um processo de criação de uma outra cooperativa, porque ele entendia que aquela associação, ela não tinha essa autonomia, autogestão, porque ela tinha um funcionário da prefeitura que, na verdade, era o gestor daquilo, né, e os catadores, na verdade, se submetiam a essa gestão. Só para dizer que essa gestão da prefeitura, né, porque essa associação depois virou uma cooperativa, mas mesmo assim ela ficou sob gestão desse funcionário da prefeitura até 2015. Apenas em 2015 é que esse gestor sai e a cooperativa começa a caminhar sozinha, né, de forma autônoma, experienciar, na verdade, essa autogestão, digamos. Mas então teve a criação de uma segunda cooperativa em 2009, que é a Folha Verde, né? A primeira chama Reciclar VR, a primeira que foi criada pela prefeitura, a Folha Verde, então, em 2009, e depois, em 2013, houve uma terceira cooperativa que surgiu, um movimento que inicialmente era um movimento mais de catadoras, de mulheres, né? E que resolveram criar uma terceira cooperativa, Cidade do Aço. Então, hoje o município tem essas 3 cooperativas, né? A Cidade do Aço, vale a pena dizer o seguinte, a Folha Verde, quando foi criada, ela conseguiu um suporte, né, da prefeitura para alugar um galpão, né, e começar a estruturar esse trabalho. A prefeitura já vinha fazendo uma coleta seletiva no município, com uma empresa terceirizada, como eu disse, então entregava esse material para essas cooperativas, né, no sistema de rodízio, mas ainda, como eu disse, com material muito sujo, né, com muito resíduo e tal. A Cidade do Aço, quando entrou, né, quando começou a operar numa situação muito precária, né, porque eles não tinham uma estrutura, não conseguiram da prefeitura também um espaço para trabalhar, pelo menos no primeiro momento não,
e começaram a trabalhar num lugar muito precário mesmo, um galpão improvisado que foi montado pelos catadores, mas conseguiu disputar também parte desse recurso que era coletado na cidade. Então, por um momento, as 3 cooperativas recebiam, né, nesse sistema de rodízio, parte desse material que era coletado na cidade por uma empresa terceirizada. Havia também um comitê intersecretarial de acompanhamento da coleta seletiva, com alguns problemas, né? As cooperativas não faziam parte desse comitê, elas eram chamadas para reuniões do comitê quando havia alguma coisa a comunicar a elas, alguma decisão do comitê, né? Então não era um comitê de fato de controle social, era um comitê muito mais interno da gestão. E isso foi até, digamos, 2015. 2015, aí uma atuação mais direta da incubadora, né? Começamos a fazer uma aproximação maior com as outras 2 cooperativas, porque a Cidade do Aço, quando a incubadora foi criada, a gente assumiu a incubação da Cidade do Aço, que era aquela cooperativa que estava nascendo ali naquele momento, né, em 2013. Então a gente assumiu a incubação, até porque era a cooperativa que era mais frágil naquele momento, né, não tinha estrutura, né, era uma situação muito precária. As outras 2 cooperativas já atuavam, já tinham uma estrutura, já tinha equipamento, já tinha espaço e tal. Mas a gente começou uma aproximação também com essas outras 2 cooperativas para tentar esse processo mesmo de inserção das cooperativas dentro do que está previsto na lei, né, para que elas pudessem participar do processo de coleta seletiva, que elas pudessem ter remuneração, né, e houve uma coisa muito interessante que aconteceu nesse momento, e aí eu acho que tem a ver com a fala, acho que da Nilza, né, a Nilza falou isso, essa coisa do despreparo do gestor, mas eu diria o seguinte, não é apenas uma questão de despreparo do gestor, eu acho que é uma questão de interesse político, né, ou de interesses outros, né, muitas vezes interesses até empresariais, mas de uma questão de interesse político mesmo. Por quê? Iniciamos essa conversa junto ao comitê, nessa perspectiva de que o município deveria pensar numa possibilidade de remunerar as cooperativas pela prestação de serviço, e chegamos a criar um grupo dentro do comitê para pensar numa alternativa, numa proposta. Fizemos 2 reuniões com o prefeito para apresentar essa proposta. O prefeito, em princípio, entendeu isso e propôs, então, uma forma de remuneração para as cooperativas, né? Ainda sem contratação oficial, mas ele iria dar um suporte, né, para as cooperativas. E por incrível que pareça, tudo que foi construído, né, isso foi no final de 2014. Quando chegou no início de 2015, cobramos, né, a implantação dessa alternativa aí com o pagamento dos catadores, e a nossa surpresa foi que houve algo inverso, né? A prefeitura ela reviu o contrato de prestação de serviço com a empresa terceirizada, contratou uma empresa e colocou como cláusula do contrato o seguinte: agora a empresa ela é responsável por dar destinação correta a todo o material que as cooperativas não conseguirem, ao excedente que as cooperativas não conseguirem separar e comercializar. Então, o que você, né, o que fez? Antes, a empresa era obrigada a entregar todo o material para as cooperativas. Agora, ela tinha como obrigação, ela própria, segregar e vender aquilo que as cooperativas não conseguissem triar, né, o excedente. Só que a coisa se inverteu. Na verdade, a empresa ficava com o melhor material, né, e vendia esse material, porque agora ela tinha autorização para fazer isso, e ela entregava para as cooperativas aquilo que não tinha valor, ou aquilo de menor valor, e com muito resíduo, digamos, né? Continuava essa questão de muito resíduo, e se aproveitava da questão do volume, que deveria ser pesado, né, para que ela pudesse ser remunerada no contrato, entregar coisas que eram também difíceis de comercialização. Então, tudo que era eletroeletrônico, tal, né, coisas pesadas que, na verdade, são vendidas pela cooperativa como sucata, porque eles não têm como processar esse material, né, e que faz peso, faz volume, né, para a cooperativa também não era interessante naquele momento. Bom, em paralelo a isso, vale dizer o seguinte: em paralelo a isso, houve
como o Antônio Oscar frisou agora, e eu acho que ele está corretíssimo, eu acho que a gente precisa ter como suporte a tudo isso o plano de gestão integrada de resíduos sólidos do município. O município de Volta Redonda fez isso, né, por volta desse período de 2015. Contratou uma empresa para fazer esse processo. Como a lei diz, esse processo ele precisa ser participativo. Criou-se um comitê, então, para acompanhar esse processo de construção do plano. Agora, pasmem, nesse comitê, nenhuma das cooperativas foi convidada para integrar esse comitê. Então, assim, qual é a intencionalidade? Por isso que eu digo para vocês, né? A questão é uma questão de intencionalidade, de interesse. Como é que o gestor público constrói uma política, que é uma política que tem que prever a inclusão de catadores, e não coloca no comitê, que é o comitê de acompanhamento dessa política, de construção dessa política, o principal ator, que é quem trabalha na ponta com esse resíduo. Então, é uma intencionalidade, só pode ser, né? Só se explica desta forma. Então, as cooperativas elas não participaram do processo, né? Criou-se um plano de gestão de resíduos sólidos em que o papel reservado para as cooperativas era um papel totalmente subsidiário. Na verdade, mostrava que as cooperativas hoje faziam a triagem, a venda do material, e a conclusão do plano era que as cooperativas não tinham capacidade de triar todo o volume que se esperava recolher na cidade, e que, em função disso, a melhor alternativa era entregar isso para a iniciativa privada. Então, vejam qual é a intencionalidade disso, né? Bom, quando houve a mudança do governo, né, antes mesmo dos candidatos assumirem, aí também o movimento do Fórum de Economia e Solidariedade de Volta Redonda, conseguimos conversar com os 2 candidatos que ficaram para o segundo turno, com uma carta de compromisso, e um dos itens da carta de compromisso era exatamente esse compromisso com a pauta dos catadores. O prefeito que assumiu em 2017, né, o Samuca, ele fez uma reunião com os catadores logo na primeira semana de gestão, no dia 9 de janeiro, e aí começou-se então uma discussão para a contratação das cooperativas. Ele assumiu esse compromisso, e de fato isso aconteceu. Quando chegou em outubro de 2017, as cooperativas foram contratadas para a prestação de serviços de coleta. Então sai a empresa privada, entram as cooperativas para assumir todo o processo da coleta, né? Coleta, transporte, processamento e comercialização desse material. Óbvio que deveria vir, junto com esse contrato, né, para além do pagamento da prestação de serviço, e digamos que isso é fundamental, porque a gente percebe que hoje em dia o valor, né, dos materiais é um valor que se reduz, né, com o tempo. Então, assim, você imaginar que você consegue triar e comercializar os materiais de uma cidade e viver apenas do dinheiro arrecadado com a comercialização do material, não é possível, né? Tem que haver, de fato, essa complementação de uma remuneração desse serviço, porque senão você não dá uma renda digna a esse catador, né? Vai ser sempre aquele trabalho extremamente precarizado, né? Então conseguiu isso, né? As cooperativas conseguiram isso em 2017, mas vejam bem, olha como é que é a questão da intencionalidade, né, que eu disse. A gente conseguiu uma outra conquista importante, né? Em paralelo com isso, discutiu-se com a gestão a importância de se criar um controle social. Então criou-se um comitê, né, de gestão dessa política de resíduos. Isso também vale a pena, né, deixar bastante claro aqui, uma atuação fundamental das defensorias públicas, né, do Estado e da União. O Estado, inclusive, com uma atuação já de longa data no município com o Fórum Justiça, né, congregando vários movimentos sociais, entre eles os catadores. Então, o papel fundamental das defensorias nisso tudo, as defensorias estavam juntas o tempo todo, né, nessas discussões, e aí cria-se esse comitê, e esse comitê, então, discute aí toda essa política. Mas durante essa gestão do Samuca, aconteceram 2 fatos assim que não foram trazidos para o comitê. E aí, mais uma vez, falo da intencionalidade dos gestores.
Foi uma iniciativa de se lançar um edital para um estudo de viabilidade da incineração dos resíduos. Então, havia uma intencionalidade, pelo menos do gestor do meio ambiente, de que pudesse haver essa alternativa de incineração de resíduos no município. Felizmente, eu acho que eles concluíram pelo estudo de viabilidade, eu nunca cheguei a ler esse estudo de viabilidade, mas concluíram que isso não era viável, né? Então, engavetaram esse processo, mas nunca discutiram isso com o comitê. Isso nunca veio como pauta do comitê, né? Por mais que a gente tenha sabido, cobrado, mas isso ficou sempre oculto, né? E a outra questão, assim, que, de novo, o fim da picada, é que o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, ele precisava ser renovado em função do tempo, né? De 5 em 5 anos ele precisa ser revisto. E aí houve novamente chamamento para uma empresa para fazer a revisão do plano. O comitê não soube disso, o comitê não foi comunicado de que havia esse processo sendo construído. Então, houve a construção toda do plano. Novamente, as cooperativas não foram chamadas para participar do comitê, e o resultado desse processo foi apresentado numa audiência no dia 29 de dezembro do ano passado. Ou seja, no apagar das luzes, apresentaram os resultados. E aí, assim, eu entendo que o Antônio Oscar diz, né, da importância do plano, mas ele tem que ser um plano realista. Esse plano que Volta Redonda construiu agora, eu diria que acho que ele é pior do que o primeiro. Pior em que sentido? Ele é extremamente utópico, né? A empresa que pegou para fazer o plano, fez um plano que ele é o melhor dos mundos. É para construir um centro de triagem integral no município e dê conta de tudo, todos os resíduos, né? O lixo, o resíduo reciclável, compostagem, material de construção civil, saúde, ou seja, tudo. É um mega centro integrado de resíduos, que custa na ordem de 1 bilhão e alguma coisa. Ou seja, quando isso vai sair do papel? Nunca. É para inglês ver. Então, assim, também não adianta nada ter um plano de gestão integrada de resíduos sólidos se ele é utópico, se ele é irreal, se ele, né? Então, eu acho que a minha fala é para ter esse descompasso, né? Eu acho que Volta Redonda caminhou bem para esse lado, né? Muito por pressão, né, dos catadores, por pressão das defensorias, a universidade junto, né, em nome da incubadora, o Fórum de Justiça, o Fórum de Economia Solidária, ou seja, houve toda uma articulação para pressionar a prefeitura para essa contratação. E aí, uma conquista também que eu acho que é relevante é que aí dentro do comitê a gente conseguiu discutir uma lei municipal para a coleta seletiva. E felizmente, na última sessão da Câmara no ano passado, essa lei foi aprovada. E depois o prefeito promulgou a lei, né? Então hoje a gente tem um respaldo aí de um marco legal, né? E aí com a nova gestão agora, que assumiu este ano, retomamos então a discussão sobre o contrato, porque o contrato finalizou no final do ano e a gente ficou nessa suspeição, né? Será que vai haver? Será que há? Vou dizer o seguinte, conseguimos felizmente então, né, esse movimento agora da contratação. As cooperativas assinaram um contrato quinta-feira desta semana, né? E já a partir de segunda-feira já começa a coleta seletiva novamente na cidade com os catadores, né, nesse processo aí de gestão desse processo todo, né, eles é que estão prestando esse serviço, né, novamente. Então agora a gente está com a garantia das 3 cooperativas contratadas, né, por mais que tenha havido toda uma questão, não tem orçamento e tal, mas foi o que a Nancy falou, o Antônio Oscar também falou, quer dizer, há recurso para isso, né? É uma opção, se você vai pagar uma empresa terceirizada, se você vai pagar o catador, né? E eu acho que a gente tem que entender que a coleta seletiva não é apenas uma política ambiental, é uma política socioambiental, né? É uma política de inclusão dos catadores. Por isso, o comitê fez a questão de discutir a importância de uma lei municipal de coleta seletiva com inclusão dos catadores, né? Então, eu queria só fazer essa colocação, né, para a gente entender um pouco que tudo isso é permeado por vontade política e por interesses também, né?
Professor, então eu acho que se... Oi. Voltou. É que a sua câmera tinha saído, agora voltou. Ok, pode continuar. Só para dizer então que é isso, né? Eu acho que assim, tem uma questão de interesse político, eu acho que tem uma questão de intencionalidade, como eu falei. Então, é fundamental que haja esse envolvimento mesmo, né, da sociedade civil, dos catadores, de forma organizada, para que tenham consciência disso e que lutem, né? A universidade, como o Nils e outras pessoas também já disseram, tem um papel importante para dar esse respaldo, né? Então é isso, assim, a gente está construindo, acho que a gente ainda está aprendendo também em Volta Redonda, né? Agora, por exemplo, a gente está discutindo no comitê, o Antônio Scara até fez menção a isso, né? A gente está discutindo no comitê, uma regulamentação de uma parte da lei, porque a lei ainda deixou algumas coisas em aberto que a gente precisa regulamentar. Uma das regulamentações agora que a gente vai fazer para o município, óbvio, observando o que tem na legislação estadual, com respeito à inserção dos grandes geradores na coleta seletiva do município. Então a gente já está preparando uma minuta, né, para um decreto que regulamenta a parte da inserção dos grandes geradores no município, né, porque é uma outra forma de você aprimorar tanto o sistema como também fortalecer cada vez mais as cooperativas, porque você acaba entregando às cooperativas um volume cada vez maior de recursos, de resíduos, né, e que se transformam em recursos para os catadores. Acho que é isso. Se tiverem alguma questão, estou aqui à disposição. Ok. Obrigada, mestre Abegão. Nós vamos ver se ainda tem os demais que iriam estar palestrando. Nossa mediadora, que é a Lucivânia, e a Laurinda. Laurinda, você, antes de Lucivânia, que eu acho que Lucivânia já até saiu da mesa, mas, Laurinda, se você tiver alguma fala a fazer, e a gente vai abrir depois o microfone para as perguntas, não só a mestre Abegão, mas a todos os demais palestrantes que ainda estiverem aí. E, mestre Abegão, muito obrigada. A sua participação é fundamental para que nós em Itaguaí possamos ter uma visão real do que é realmente implementar uma coleta seletiva e solidária. Porque a coleta seletiva por si só já tem lá, mas feita através da terceirização, não participação dos catadores e por aí vai. Então, a sua explanação é sempre muito bem-vinda, porque é uma visão que a gente passa a ter da realidade e nós vamos poder saber até que ponto a Prefeitura Municipal de Itaguaí realmente está intencionada em implementar ou não a coleta seletiva solidária. Vamos prosseguir. Vai daí, Boneque. Eu queria só colocar uma questão em cima disso que você falou. É o seguinte, a DPU, né, o Dr. Cláudio, ele vem fazendo um diálogo com vários municípios aqui da região, não só do Sul Fluminense, mas da Costa Verde também, né? É um pouco essa abrangência da atuação dele. E ele tem feito diálogos com a Prefeitura de Itaguaí já de algum tempo, e com a nova gestão agora, ele tem feito diálogos também com a Prefeitura de Itaguaí para cobrar essa inserção, né, essa inclusão dos catadores aí na coleta seletiva, e ele sempre me chama para essas conversas, né, até pela experiência de Volta Redonda, tal, para falar um pouco da experiência. Ele tem me convidado para participar desses diálogos com várias prefeituras, e eu participei na semana passada de uma reunião que houve, né, articulada pela DPU com a Prefeitura de Itaguaí, né, e assim, é sempre importante dizer que, e eu acho que é extremamente pertinente isso, né, a preocupação da DPU é que esses diálogos nunca sejam feitos na ausência dos catadores. Então, assim, é toda uma exigência de que não é só com o gestor, a gente tem que incluir na construção os catadores. Nessa reunião a gente tinha uma representante dos catadores que participou da reunião. Então, assim, só para dizer que a gente também tem acompanhado aí, eu tenho acompanhado junto com o Dr. Cláudio esse processo aí de diálogo com a Prefeitura de Itaguaí. A questão está no início ainda, mas eu acho que já se abriu esse espaço de diálogo, e a Cristiane, inclusive, participou dessa reunião, né? Então, só para dar esse aviso também, hein?
Então, professor, por isso a minha fala de sua contribuição é muito importante. A Cristiane é a nossa gestora pública aqui dentro do Fórum da Economia Solidária, né, de Itaguaí, e os cadastros que foram feitos, eu estive presente dando apoio enquanto Fórum Ecosol, e a estimativa dita por ela mesma que seria de 70 catadores já cadastrados. E como vocês mesmos vêm falando, o ideal que nesse comitê, nessas reuniões, tenha a presença dos representantes dos catadores, dos próprios catadores. Então, fica aí até a sugestão que nas próximas reuniões que o Dr. Cláudio venha fazer, que seja feita, né, que se comunique também a presença do Fórum Ecosol enquanto Economia Solidária, porque, na verdade, nós já estamos juntos, né? Tanto é que a Cristiane, da Secretaria de Meio Ambiente, é a nossa gestora. E foi uma pena ela não estar presente hoje, porque ela seria uma das nossas palestrantes de suma importância, que seria justamente para ela passar esses avanços ocorridos pelo órgão público, enquanto gestora pública, mas ela infelizmente não pôde estar. Fiquem abertos para que nas próximas, tanto o fórum possa estar dentro dos comitês e das reuniões municipais para tratar dessa questão, porque nós temos as cooperativas também, né, de catadores, associações, e também para que possa ser realmente oficializado, quem sabe, um comitê aqui no município. Vamos seguindo, então, né, professor? Muito obrigada. As pessoas que estiverem com a mãozinha aí pedindo a fala para fazer as perguntas, microfones abertos para as perguntas, e depois faço o encerramento brevemente, porque o andar da hora já são 12h26. Então, você pode prosseguir abrindo o microfone na ordem das inscrições para as perguntas. Ok. Antônio Oscar. O tema acaba envolvendo, né? As pessoas acabam ficando. Acho que teria que ter um dia inteiro só para discutir esse tema. Mas, Antônio Oscar, você pode começar aí a... Não, é verdade. Não, o meu comentário, na verdade, é um comentário e depois, na realidade, uma proposição, né? Quer dizer, primeiro parabenizar, né? Quer dizer, Volta Redonda, em particular, ITCP de Volta Redonda, os catadores de Volta Redonda, né? Por essa luta contínua, perseverante, que tem possibilitado várias vitórias. Hoje, Volta Redonda certamente é uma referência no estado do Rio de Janeiro no que diz respeito à questão da coleta seletiva solidária, né? Embora, como o senhor Abegão falou, ainda tenhamos alguns desafios, né? E essas tentativas de golpe que a gente tem que estar preparado para elas e tem que estar vigilante, né? Embora, digamos, o plano tenha sido feito à revelia, né? Quer dizer, sem a participação da sociedade civil, como estabelece a lei, né? No apagar das luzes, né? Na véspera do fim de ano, né? Quer dizer, no sentido de que, justamente para impedir qualquer tipo de mobilização, né? Mas é só no sentido, né? E aí eu acho que Volta Redonda também está bem equipado com relação a isso, de fazer com que cumpra a lei. Tá bom, o plano está aí, ok, né? Então, cadê a questão da participação social? E nessa participação social, questionar exatamente o que está previsto, o que foi previsto por essa assessoria que, em momento nenhum, se preocupou em ter a garantia da promoção da coleta seletiva ampliada, e é sempre isso, né? São grandes projetos, mega, maravilhosos e tal. Por quê? Primeiro, porque envolve grandes recursos, né? E a gente sabe o que isso representa do ponto de vista do risco, e principalmente porque grandes projetos justamente excluem quem é pequeno, né? Então a gente precisa estar muito atento com relação a isso. Nós não queremos nada grandioso, nós queremos políticas que estimulem, que contemplem, né, o maior número de beneficiários, né?
Então, nesse sentido, é só para dizer, não preciso nem dizer isso, mas eu acho que agora é questionar, né, e aí o Ministério Público lá em Volta Redonda, que já é muito atuante, no sentido de fazer com que isso reverta de alguma maneira. Né? A proposta, né, quer dizer, com relação a Itaguaí, mais especificamente, né, Abegão, a gente tem conversado com a Secretaria, soubemos, né, quer dizer, do empenho, né, da DPU, no sentido de estimular, né, quer dizer, a Prefeitura para que ela adote, né, a Cristiane e a superintendente, quer dizer, então, efetivamente, com esse compromisso, né, quer dizer, na reunião que nós tivemos ontem, né, foi reafirmado, né, quer dizer, que vai se fazer uma conversa com a Prefeitura, com os catadores e com o Fórum de Economia Solidária, né, no sentido de que as cooperativas se identifiquem e entendam que o Fórum é uma trincheira para fazer essa luta, né, e aí certamente é sempre muito importante, né, quer dizer, a presença da DPU e a experiência de Volta Redonda e da incubadora para ajudar nessa construção. Então, na verdade, o que nós estamos nos propondo a fazer lá, enquanto universidade, é, na realidade, servir como um polo agregador para que a gente, então, garanta essa participação dessa troca de experiências e tal. E do ponto de vista da proposição, né, quer dizer, a gente está vendo que isso é um problema, né, quer dizer, no estado do Rio como um todo, né, na realidade, a gente primeiro resgatar a questão do plano estadual, né? Se nós formos olhar o Plano Estadual de Economia Solidária do Estado do Rio de Janeiro, tem um capítulo lá que é voltado para a reciclagem, né? E nós precisamos fazer com que esse plano saia do papel, né? Então, eu acho que pode partir do próprio fórum, né? O fórum pode criar um setor de discussão setorial para a questão da reciclagem. E, nesse sentido, não só o fórum, mas o próprio Conselho Estadual, para que a gente discuta a política estadual, né? Então, nesse momento, eu recentemente tive contato com a nova superintendência de coleta seletiva do Estado do Rio de Janeiro. Me pareceu que são pessoas muito bem intencionadas, que querem efetivamente ter uma política que, do ponto de vista do Estado, né, quer dizer, isso possa estar sendo fortalecida num trabalho junto aos municípios, porque, como a gente já comentou, né, a coleta seletiva, se não tiver a participação do município, ela vai ter muita dificuldade de ser viabilizada, quer dizer, mas, inclusive, agora, né, só a título até de informação e, ao mesmo tempo, de convite, né, quer dizer, eu sei que o Givonei, que já batalha nessa área há muito tempo, né, quer dizer, mas, na realidade, como eu falei, todos nós, além do Abegão, né, a Nilza, que está com esse problema, a Ellen, que falou lá do esforço do próprio Cefet e tal, quer dizer, vai se criar um comitê de acompanhamento, né, quer dizer, da política estadual de resíduos sólidos, né, quer dizer, e aí como uma iniciativa da sociedade civil, né? Na realidade, isso deveria estar sendo provocado a partir do poder público, né? Mas como a gente já esperou muito tempo e não tem nenhuma perspectiva de que essa iniciativa vá partir do governo, então a sociedade civil vai estar se reunindo, a data prevista no dia 25 de junho, né? Para a gente então começar a fazer essa discussão, instalar o comitê, né, e fazer uma análise do plano estadual de resíduos sólidos, né? Mas, voltando a insistir, que, na realidade, esse esforço, embora o estadual se faça necessário, quer dizer, mas esse esforço precisa ser feito, então, a nível municipal. Então, Volta Redonda já fez, e é importante consolidar esse conselho, Itaguaí também, em Niterói, que é onde eu moro, isso também está sendo articulado. Então, era só para fazer essa provocação e essa proposta, né, de que o Fórum Estadual de Economia Solidária, né, crie um setor para discutir a política de um dos seus segmentos, que no caso são os catadores,
né, quer dizer, ao mesmo tempo provoque o Conselho Estadual de Economia Solidária, que dialogue com a frente parlamentar estadual para que a gente, então, possa avançar nessa política no estado do Rio de Janeiro. Ok, Antônio Oscar, professora, quer dizer, doutora Nancy. Então, estamos. Você acompanha daí, vê se tem mais alguém com a mãozinha levantada para fazer perguntas, para que a gente possa, então, fazer o fechamento. Ok, doutora. Eu tenho uma fala, no caso sou eu, acho que para pegar um pouquinho do que tanto o professor Abegão quanto o Oscar falou. Em ambas as falas, né, e tudo que nós temos aqui ouvindo e tal, nós chegamos naquele nó, que é a falta de organização, né, do grupo. E eu vou contar aqui só uma questão que talvez algumas pessoas aqui não conheçam. A questão de resíduo sólido no Brasil, ela vem de um tempo em que o camarada que era o defensor do meio ambiente, ou era, né, entre aspas, o defensor do meio ambiente, o senhor Carlos Mink, foi ministro do meio ambiente e depois secretário. E ele implantou essa questão de vamos enterrar lixo. E hoje enterra lixo, reciclável, enterra tudo. As tais CTR, Centrais de Tratamento do Resíduo, não tratam nada. Elas enterram tudo, descumprindo inclusive a Lei 12.305. E na época nós fizemos um levantamento, que não foi qualquer levantamento, e descobrimos por que desse modelo de vamos enterrar lixo e deixar de lado as cooperativas. Por conta da Force Bell Company, uma companhia coreana que remediou um lixão em Seul por conta de uma Olimpíada. E ela desenvolveu um equipamento que pode fazer todo o tratamento de um aterro sanitário, ou essa que eles chamam de CTR, Central de Tratamento de Resíduo, que não trata nada. E aí, nós, cidadãos, vamos pagar para essas tais CTRs enterrar produto reciclável durante 20 anos. Depois nós vamos pagar mais 20 anos para monitorar e coletar e tratar o chorume. E depois nós vamos pagar para remediar tudo aquilo que foi enterrado, ou seja, abrir o bolo que está lá. E aí a Force Bell Company, no caso com seu equipamento, né, que pode ser ela ou não, mas ela desenvolveu o equipamento, vai entrar e separar o que é plástico, o que é isso, o que é aquilo. Ou seja, a iniciativa privada sempre ganha. E por que isso está acontecendo, né? E nós vemos aqui nas falas das pessoas a falta de organização do próprio movimento, porque você tem a Lei 12.305, que é a Lei de Resíduo Sólido. Você tem 19 condicionantes que não foram apropriadas pelo segmento de coleta seletiva. E eu participei aqui de Nova Iguaçu na construção do plano municipal. E por incrível que pareça, mesmo os movimentos de cooperativas serem convidados, não participaram. Ou seja, eles não têm interesse de participar da discussão política, técnica e legal, e depois ficam na ponta reclamando. E aí eu acho que é o momento do fórum, né, entrar e mostrar para eles o que eles estão perdendo de não participar. Eu não sei se isso é regra, né? Mas aqui em Nova Iguaçu foi assim. Ou seja, no dia da construção da política municipal, do plano municipal, era eu e não tinha mais ninguém. E eu estava lá brigando pelos catadores, pelas cooperativas. Mas cadê as cooperativas? Não estavam lá. Não é interessante eles discutirem. Ou por falta de cultura, ou de conhecimento. E assim, como é que você entra nesse circuito para mudar essa mentalidade deles e eles comecem a se apropriar? Como eu disse lá atrás, a prefeitura paga para a iniciativa privada coletar e enterrar, e aí a gente paga para coletar, para enterrar, para monitorar, para remediar. E onde é que entra a cooperativa? E está lá a lei que diz que os serviços ambientais têm que ser pagos. A cooperativa, ela beneficia o município em um todo. Primeiro que ela retira do que seria enterrado o material reciclável, que inclusive hoje, se a justiça no Brasil fosse séria, todas as prefeituras deveriam ser multadas e os prefeitos ser afastados por a lei não é só responsabilidade, não. Tem um outro nome, que eu inclusive fiz um curso de capacitação com o Conselho Nacional de Justiça, porque
não pode enterrar o que hoje vem sendo enterrado dentro das CTRs. Né? A lei diz que não pode, você tem que retirar todo aquele material, enterrar só aquilo que você não pode reciclar. Mas hoje as CTR enterram tudo. E desmistificar aqui uma fala que às vezes eu ouço, que as pessoas falam assim, a URI. O que é a URI? Unidade de Beneficiamento ou Produção de Energia. Em Barueri eu tive lá na época, participei da criação e implementação de uma URI. E por lei, uma unidade de produção de energia através de resíduo, ela tem que implantar naquele território 100% da coleta seletiva e dando todas as condições para a cooperativa, diferente do que vem sendo pregado aí. Queimar o lixo, a gente vai queimar o reciclado. Não. A lei é o contrário disso. Se você tem uma URI, você tem que implantar dentro daquele território 100% de coleta seletiva, destinar o reciclável para as cooperativas e enterrar só aquilo que não pode ser reciclado. Isso não é passado para a base. Aí fica todo mundo metendo pau nas URIs. E só tem uma, pelo que eu sei, em Barueri, em São Paulo, que não foi divulgada, e eu nem sei se está funcionando, porque eu tive lá acho que já tem uns 10 anos, justamente por causa dessa covardia de se enterrar lixo, né? Se receber para enterrar lixo durante 20 anos, ficar monitorando por mais de 20 anos e depois fazer a remediação, onde nós vamos pagar, né, para não só os gestores corruptos de plantão, mas a iniciativa privada ganhar. E tudo isso acontece por quê? Porque as cooperativas não estão organizadas suficiente para simplesmente se apropriar da Lei 12.305 e começar a entrar no circuito. Elas preferem ficar cada uma no seu quadrado e, como eu falei anteriormente, na época da eleição, cada um vota o seu vereador, cada um elege o seu deputado, e aí, quem representa esse povo? E aí vamos reclamar que somos coitadinhos, né, carentes, e aí não muda. E aí eu acho que nesse ponto o fórum pode entrar no circuito e mostrar, olha, vocês estão perdendo aqui, vocês vão continuar com essa mentalidade ou vocês querem algo diferente. Se quiser algo diferente, o caminho é outro, não é esse que vocês estão seguindo. Muitas das empresas dão de caridade, como a Ambev, Coca-Cola, eu vejo aí dá para a cooperativa uma prensa, só que ela tem muito mais a dar. Mas como não há organização do segmento, elas dão o que querem. Mas não é assim não, porque a lei de responsabilidade ela é clara. E eu acho que teria que ter um fórum aqui só para essa questão, tá certo? Para que, como o segmento se apropria da lei, 19 condicionantes que estão lá e que não são citadas porque o movimento não está aí organizado como deveria. Obrigado. Muito boa a sua explanação, bem aceita. E gostaria então de ver se tem mais alguém aí na vez da fala, porque a gente tem que encerrar. Mas eu tenho que tirar de hoje, dizer para vocês que deve tirar uma proposta para constar na ata, para na próxima plenária a gente ter então a resposta. E uma dessas propostas eu tiro da sugestão e da fala de vocês mesmo aí hoje, como principal, que tem que ser formado, então, um comitê municipal para cuidar dessa questão, que é a implementação da política municipal de resíduos sólidos com a inclusão dos catadores em Itaguaí. O Antônio Oscar e o professor Begão falaram que eles participaram de uma reunião com a prefeitura e que estava presente a gestora pública, que é a Cristiane, que é a gestora pública aqui, participante do Fórum Ecosol de Itaguaí, mas ela esteve representando como gestora pública do Fórum Ecosol ou esteve representando provavelmente como diretora de sustentabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, ou ambas as funções. Isso a gente tem que pedir a resposta dela e dizer que o Fórum Ecosol de Economia Solidária aqui de Itaguaí está fazendo a sua parte, conforme a gente vem incluindo na plenária mensal, que a gente intitulou como temática, justamente para atender esse diálogo e articulação com o órgão municipal público nessas questões. E a cada temática nós estamos colocando
a discussão exatamente daqueles pontos que nós, na nossa observação, principalmente dentro da realidade de Itaguaí, os pontos que nós estamos vendo, que seja necessário ser discutido, debatido e esclarecido, e de uma forma que eu vejo essa plenária temática como um verdadeiro workshop e uma conferência. Pena que os representantes do poder, do órgão público, não estejam podendo estar presentes, porque na outra plenária nós tivemos o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, que esteve presente, e o nosso convite é sempre feito. Só um minuto. Obrigada, querida. Só para eu concluir aqui. Então, precisamos aproveitar essa oportunidade de que as plenárias têm sido temáticas, e dentro dessa proposta da discussão, de que deve haver mais um campo, uma oportunidade aberta para se falar dessas questões, então eu coloco aqui a proposta, que caso todos vocês que são os nossos participantes, nossos palestrantes voluntários de coração, pelo amor à causa, que se vocês concordarem, que além da nossa plenária mensal, o Fórum Ecossol de Itaguaí agende mais uma data dentro do mês, para que a gente possa fazer, então, específico para essa questão, e principalmente saber, né, lá do poder público e da nossa gestora pública, se ela consegue levar essa nossa plenária, essa temática de hoje, para que a prefeitura possa realmente oficializar um comitê, convocar a sociedade civil, convocar os catadores, convocar os defensores públicos, as empresas, as indústrias, porque todos esses elementos têm que estar presentes na hora da elaboração do plano, conforme Antônio Oscar falou. Eu acredito que eles tenham dado esse pontapé inicial, que ainda não oficializou como comitê, através dessa primeira reunião que o professor Abegão falou ter participado. Então, eu deixo em aberto para que ele diga e nos ajude a articular, junto com a prefeitura, junto com a gestora pública, e também com o prefeito, e também com o defensor público, que nós até já havíamos convidado para eles estarem conosco nas plenárias temáticas. Deixo em aberto essa proposta, peço constar em ata, para que a gente tenha essa solução oficialmente. Agora, Gilvonec, aberto o microfone dentro da inscrição, pela ordem, para que eles possam estar aí se interlocutando um com o outro em perguntas e respostas. Muito obrigada a todos de antemão. Ok, quem levantou a mão em primeiro aqui foi Oscar. Antes de mais nada, né, eu queria me desculpar com a Iracir, né, que eu acabei na minha fala, e eu estava preocupado com o tempo, que na verdade o nosso encontro estava previsto para terminar o meio-dia, já são quase 1h, né, mas é só para dizer, assim, primeiro, né, reforçar o que a Nilza diz, né, o fato de você realmente ser uma história viva da economia solidária, né? E não só da economia solidária, mas também de toda a sua luta voltada à questão dos catadores, como você lembrou bem, né? Tivemos juntos já tem um tempinho, né? E essa luta continua, né? Então é só para dizer que, embora hoje São João de Meriti, né, não tem uma política consistente, como você mesmo comentou, quer dizer, isso aí faz parte desse processo. E eu sempre digo que, na realidade, né, quer dizer, os governos mudam, né, quer dizer, e até, num certo sentido, é salutar que mudem, porque isso faz parte do processo democrático. Só que a gente quer que cada vez mais sejam progressistas, o que nem sempre acontece. Mas a sociedade não muda. Né, quer dizer, né, e você é um exemplo disso, né, há quantos anos
né, quer dizer, vem aí militando junto à economia solidária e outros movimentos sociais, mas isso aí faz parte do nosso processo e a gente, por acreditar nisso, vai continuar tocando. Com relação especificamente à sugestão da Nancy, né, de que a plenária, né, quer dizer, dê como aponte como referência, né, que Itaguaí comece a pensar no comitê de acompanhamento, né, então eu acho que isso pode ser, quer dizer, não especificamente, né, quer dizer, o tema comitê não foi tratado na conversa que eu participei com a Secretaria de Meio Ambiente, mas isso já foi manifestado, essa é uma posição que a UFRJ, a RIPER, tem defendido, né, que, na realidade, é necessário o plano de gestão integrada de resíduos, é um instrumento fundamental e ele só tem legitimidade, né, que se na sua elaboração e no seu acompanhamento tiver a participação social. Então, eu acho que isso deve ser apontado para a Secretaria, para a Prefeitura, né, como eu comentei, está previsto uma conversa, né, procurando envolver os diferentes grupos de catadores a partir desse cadastro que foi feito. O fórum certamente vai estar participando desse processo e a gente também pretende estender isso, né, para que o Ministério Público Estadual de Defensoria Pública, né, quer dizer, e também a participação do senhor Abegão esteja presente nessa construção coletiva. Obrigada, Toscar. Eu fiz um comentário aí, Toscar, até um pouco prolongado, que foi a respeito das nossas atividades, que estou sentindo falta das conferências, Toscar. Então, nas nossas conferências, nós levantávamos nossas bandeiras, que era para questionar seriamente sobre o movimento da política. E hoje, eu quero dizer para vocês que hoje nós somos sociedade civil organizada, eu faço parte eu sou do Conselho do Meio Ambiente aqui de São João de Meriti, mas infelizmente no momento nós não estamos fazendo reunião, porque não há interesse nem de fazer live pela Secretaria Ambiental. Eu vou ter que cobrar isso do secretário, porque eles estão discutindo só um lado do meio ambiente, mas esse lado da reciclagem, eles não têm uma posição para isso. E eu vou cobrar isso do secretário, que eles estão fazendo um trabalho, mas esse trabalho da reciclagem, ele já foi muito trabalhado aqui em São João, em outros governos anteriores. Mas que nós, como eu falei, nosso governo agora, com esse problema de verba do Estado para o município, de fazenda para as secretarias, às vezes as secretarias não recebem os fundos, porque o prefeito não libera os fundos para a secretaria trabalhar. E isso é o problema, que a nossa secretaria às vezes não se envolve mais, porque é problema do próprio prefeito, que ele liga com a fazenda e a fazenda não libera o fundo para as secretarias trabalhar. É esse o nosso maior problema dentro do município. Entendeu? E obrigada aí por estar te vendo. É continuar na luta, né? Vamos continuar e a na Economia luta. Solidária, última terça-feira, estamos lá novamente. Maravilha. Olha, a Nancy está de parabéns. As pessoas que não... Eu tenho essa liberdade, que a Nancy é minha amiga há muito tempo. Então, eu tenho essa liberdade e quero dizer que a Nancy está fazendo um trabalho muito bonito em Itaguaí, com essa formação que estão passando e envolvendo gestores públicos. A Nancy está de parabéns e Itaguaí está de parabéns. E que continue a gente fazendo essa caminhada com os catadores, buscando o pessoal que são professores em reciclagem, porque eles conhecem a verdade do meio ambiente, que eles são todos agentes ambientais, como eu também sou, que eu fiz vários cursos de formação de agente ambiental. Então, muito obrigada por vocês me darem essa liberdade, porque a gente precisa mudar.
e hoje a sociedade civil é que tem que estar inserindo seriamente e esperando que Deus abençoe, que todo mundo seja vacinado e que nós tenhamos liberdade para poder estar presencial nos nossos encontros, na nosso congresso, na nossa plenária. É isso que eu espero. E passo para vocês, parabenizar todos os professores, todas as pessoas que participaram aí. E a minha liberdade de chamar Nancy é porque ela é minha amiga do coração e a gente tem uma liberdade uma para outra. Obrigada pelo convite e obrigada por as pessoas que me ouviram. Ok, Iraci. Obrigado. Doutora Ana Celina. Então, só tenho a agradecer mais uma vez, né, primeiramente a Deus por essa oportunidade. É grande prazer sempre estar sendo voluntária nesse processo da economia solidária, não só aqui de Itaguaí, mas junto também do FCP-RJ, assim como todos do FCP estão também imbuídos com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Agradecer a todos os palestrantes, em especial também a Gilvoneik, e dizer que nós sempre contamos com a ajuda e a colaboração de todos, independente de ser ou não do município de Itaguaí. Estamos aí fazendo a nossa parte, de portas abertas para todos os ouvintes. Essa live plenária, ela é filmada, né, gravada, e estará disponibilizada para todos os participantes e também no canal YouTube. Muito obrigada a todos. Nossa próxima plenária é sempre em data fixa, no próximo segundo sábado do mês, no mesmo horário, todos convidadíssimos. Os demais detalhes que a gente tiver que falar daqui para frente, sobre a formação do comitê, sobre uma segunda data de live para esse mesmo grupo, com outras pessoas envolvidas, que nós poderemos estar fazendo uma fala específica sobre dar continuidade a essa temática de hoje, que uma live só de 2 horas foi pouco, tanto é que nós já estamos com 1 hora a mais de fala. Então, agradeço imensamente a todos, e se algum de vocês quiserem fazer mais uma última consideração, que eu vejo que o professor Abegão está aí ainda, né? E sem dúvida, mestre Abegão, a sua presença é imprescindível. Peço ao senhor que participe em todas as nossas plenárias, para que possa também estar passando esse ensinamento da vivência que o senhor tem experiência, assim como os demais também têm a acrescentar. Muito obrigada a todos. Eu só abri para me despedir mesmo e só dizer o seguinte: na reunião que a gente teve com a Prefeitura de Itaguaí, não foi falado de comitê, mas falaram, na verdade, da criação de um fórum temático sobre isso. Então, assim, acho que há uma intenção da Prefeitura de criar um espaço, né, de diálogo, de discussão, que eles estão chamando de fórum. Tá bom? Eu acho que vale a pena trocar uma prosa lá com a Cristiane e entender qual é o movimento que eles querem fazer. Isso, vou estar passando, é pena ela não poder estar hoje conosco, mas enfim, né, os problemas de saúde a gente tem que justificar, relevar. Então estaremos afinando esses laços por aqui, internamente, na comunicação, e é isso. Antônio Oscar ainda está por aí, né? Muito obrigada, Antônio Oscar, a gente estamos juntos. Um abraço. Abraço, bom final de semana, gente. Tchau, tchau. Igualmente.